Alô, amigos, vamos agora à última parte de porcentagem, parte 7. E ao completarmos essa parte, você pode bater no peito e dizer: acabou-se o mistério, acabou-se o segredo, eu agora tenho domínio amplo sobre este descritor chamado porcentagem. Eu tenho todas as habilidades e competências para não ter dificuldade alguma em qualquer problema que envolva porcentagem a nível de vestibulares, a nível de Enem, a nível de ensino médio. Pois bem, nessa última parte, na parte 7, pois eu dividi o estudo da porcentagem em 7 partes, nós vamos trabalhar com aplicação de porcentagens a grandezas proporcionais. Como é isso? Em todos os problemas serão apresentadas a você grandezas que guardam proporcionalidade entre si, tanto direta quanto inversa. Admitamos, e como é que ele nos apresenta essas grandezas? Através de uma relação, aquilo que as pessoas vulgarmente chamam de fórmula. Ele dá uma expressão matemática que relaciona essas grandezas. Vocês vão ver que sempre essas grandezas 2 a 2, por exemplo, se tiver 3, a primeira e a terceira, a primeira e a segunda e a terceira, elas sempre estão sendo, ora, multiplicadas uma pela outra, quando elas forem inversamente proporcionais, ora, uma sendo dividida pela outra, quando elas forem diretamente proporcionais. Em sendo 3 grandezas, ele vai dar as variações em taxa percentual de 2 delas e não vai dar de uma. Essa a qual ele não dá é exatamente a que ele vai pedir a variação percentual dela. Tá certo ou não? Oxe, professor, peraí, a gente estuda grandeza proporcional, agora está estudando porcentagem com grandeza? Como exatamente, assim? Meu filho. Todos os assuntos previamente estudados continuarão sendo utilizados. Por exemplo, com essa parte 7, estamos encerrando o aprendizado de porcentagem e não o uso. Em todos os assuntos de matemática que advirão, poderemos estar utilizando porcentagem. Não é aquela história, o assunto acabou. Não, você acaba de aprender, mas a partir daí ele entra na sua vida e nunca mais sai. A partir daí você está liberado. Quando o professor acaba de ensinar, é que começa a partir daí, você daí por diante sempre estará habilitado a utilizar. Por exemplo, porcentagem pode ser utilizada em qualquer outro assunto de matemática que formos estudar futuramente. Trigonometria, geometria analítica, geometria plana, geometria espacial, funções, áreas. Entenderam direitinho? Um beijão. Vamos lá. Agora tem um detalhe. Quando ele nos dá a dita fórmula, o que eu chamo de relação entre as grandezas, expressão matemática que relaciona as grandezas, você sempre tem que tomar o cuidado de explicitar, em outras palavras, isolar no primeiro membro aquela grandeza da qual ele pede a variação. Por sinal, né, em problemas anteriores que nós já fizemos aqui de porcentagem, nós utilizamos esse recurso, por exemplo, nos problemas de poder de compra, lembra? Não é? A gente tinha o poder de compra isolado no primeiro membro, não é? Explícito, e tinha lá o preço do que se propunha comprar e o capital disponível. Ele dava a variação do capital e do preço e pedia do poder de compra. É o mesmo raciocínio, é o mesmo algoritmo, é o mesmo mecanismo algébrico. Então vamos ver a questão 37 da página 47. O que nos diz a questão? A área A, área é uma grandeza, representada por A, de um paralelogramo é dada pelo produto. Produto é o resultado da multiplicação entre as medidas da base B e da altura H. Então, quando você multiplica a medida da base
representada por B, não é a base que está representada por B, é a medida da base. Quando você multiplica o B pelo H, o resultado é a área. Então aí ele está nos dando a tal fórmula, não está nos dizendo que a área é igual a base vezes a altura. Então nós temos aqui 3 grandezas. Uma curiosidadezinha, colocando todas essas grandezas no mesmo membro, fica a área dividido por base vezes a altura é igual a 1. E 1 é uma constante. Então a área e a base variam a quociente constante, a área e a altura a quociente constante, a base e a altura a produto constante. Área e base diretamente proporcionais, área e altura diretamente proporcionais, base e altura inversamente proporcionais. Então há proporcionalidade entre essas 3 grandezas. Voltando à explicação que eu dei, se ele der a variação da área e a da base, ele pede a da altura. Se der a variação da área e da altura, ele pede a da base. Se der a variação da base e da altura, ele pede a da área. Aquela grandeza da qual ele pedir a variação é a que tem que ficar explícita no primeiro membro. Tem que ficar isolada no primeiro membro. Tá certo? Então a expressão fica assim, se ele der a variação da base, da altura e pedir a da área. Se ele der a da área e a da altura e pedir a da base, teria que ficar a base é igual a área sobre a altura. E veja que coisa análoga, é como se a base fosse poder de compra, a área fosse o salário e a altura fosse o preço. Oxe, é outra fórmula? Não, é a mesma relação, não é? Veja que coisa interessante. E se ele der as variações da base e da área e pedir para você calcular da altura, a expressão ficaria altura é igual a área sobre base. E agora? É A igual a B vezes H? É B igual a A vezes H? Ou é H igual a A sobre B? Bom, depende, aliás, é a mesma expressão escrita de 3 modos diferentes, e qual dos 3 modos escrever num problema como esse vai depender da grandeza da qual ele pede a variação. Essa forma de escrever é se pedir a variação da área, essa é se pedir a variação da base e essa é se pedir a variação da altura. Vamos ler a questão para ver com qual das 3 maneiras de escrever nós vamos ficar. A área de um paralelogramo é dada pelo produto entre as medidas da base, medida da base, B. E da altura, medida da altura, H. Por isso que a área é igual a base vezes a altura. Calcula em taxa percentual qual é a variação da área. Então ele está querendo a variação da área. Então no primeiro membro quem tem que ficar é a área. Então nós vamos trabalhar com essa relação escrita dessa maneira. Então deletemos as outras 2 maneiras de se escrever. Calcula em taxa percentual qual a variação da área. Se a base aumentar 30%, ele deu a variação da base, e a altura reduzir 10%. Seria algo assim. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Aqui está o paralelogramo inicial, início. E qual seria a transformação? Aumentar-se-ia a base e diminuir-se-ia a altura. Então você passaria a ter no final um outro paralelogramo com uma base maior e uma altura menor. Essa base final, chamando essa de base inicial, a base final é a base inicial com um aumento de 30%. Chamando essa altura de altura inicial, a altura final é a altura inicial com uma redução 10%. de 10%. Nós sabemos que a área inicial é a base inicial vezes a altura inicial. E que a área final é a base final vezes a altura final. E se a área final é isso, vamos sair daqui por causa das sombras. Não aqui, né? Não dá para colocar aqui. Fica bem, né? Fica. Então, se a área final é igual à base final vezes a altura final, a área final é... Quem é a base final?
é a base inicial vezes 130%. 130 sobre 100. Isso aqui é a base final. Vezes. E a altura final? A altura final é a altura inicial vezes 90%. Não é? Aqui é a altura final. Então você tem aqui multiplicação, multiplicação, multiplicação. Como nessa multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou colocar esse terceiro fator como sendo o segundo e o segundo como sendo o terceiro. Então a área final é a base inicial vezes a altura inicial vezes 130 sobre 100, 13 sobre 10, vezes 90 sobre 100, 9 sobre 10. Base inicial vezes altura inicial, área inicial. Então a área final é igual à área inicial vezes 13 vezes 9, 117 sobre 10 vezes 10. 100, a área final é a área inicial vezes 117%. Instruque, 117% é maior do que 100% ou menor do que 100%? Maior. Quanto a mais? 17%. Então, 117% é 100%, que é 1 mais 17%. Conclusão, se a área final é igual à área inicial, multiplicada por 1 mais 17%, para se chegar nessa área final, tem que se proporcionar à área inicial um aumento de 17%. Aumento de 17%. Gabarito letra E. Letra E, que é onde tem aumenta 17%. Perdoe-me por eu não ter colocado as alternativas no PowerPoint. Um beijo!